Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência no YouTube. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM. Aqui quem conduz esta programação é Padre Aires de Souza Santos, vigário paroquial da paróquia Santo Antônio de Balsas. Hoje nós iremos conversar sobre um esquema dentro da terapia integrativa, um esquema desenvolvido pelo filósofo, pesquisador, terapeuta Hilarion Petzold. Ele escreveu 3 livros fundamentais na sua metodologia integrativa. Na primeira parte ele vai desenvolver um modelo, teoria e método da psicoterapia integrativa, neste primeiro volume, que ele chama de Filosofia Clínica, um livro bastante volumoso, onde tem muitas informações interessantes dentro desta perspectiva integrativa. E hoje vamos estar conversando dentro desse esquema, como este pensador, este terapeuta desenvolveu a partir desse esquema a forma de lidar com o corpo, com a terapia integrada ou com a terapia integrativa. Ele diz que o ser humano, no esquema que ele desenvolve, o ser humano é corpo, alma, espírito, essência, e também tem a sua dimensão social. Nesse contexto, ele trabalha a dimensão também ecológica, a perspectiva contínua e na relação do ser humano com o ambiente em que ele vive. Ele vai desenvolver algumas áreas importantes, por exemplo, no cuidado com o corpo, no cuidado com a alma, no cuidado com o espírito, com a essência, nessa dimensão social. Algumas subdivisões ele coloca, por exemplo, ele vai abordar a questão da terapia corporal, um aspecto importante dentro desta perspectiva integrativa. Então, a terapia corporal, a psicoterapia, por sua vez está ligada aí à alma, ao espírito, e a terapia emergencial, terapia emergencial, a socioterapia e a ecoterapia. Então estas áreas são áreas que ele desenvolve nesse esquema, que depois eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo, no canal Saúde Mental e Resiliência no YouTube. Vou estar colocando o esquema que ele desenvolveu, que eu fiz a tradução do livro dele do alemão, uma tradução livre, para nos ajudar a entender esta perspectiva integrativa. Terapia integrativa, as posições antropológicas e terapêuticas básicas. Esse é o título do esquema que Hilarion Petzold desenvolveu. E dentro desta perspectiva integrativa, ele trabalha alguns instrumentos interessantes. Dentro, por exemplo, da terapia corporal, ele coloca o movimento integrativo como um dos elementos fundamentais. A fisioterapia, ele agrupa também dentro desta área corporal, a timopraxia, a fisioterapia respiratória, é algo também que ele incorpora aí, expressões corporais, de ética,
Então ele envolve uma série de elementos, ao meu ver, muito importante dentro da corporeidade, né? A terapia, nesse primeiro momento, é voltada para o cuidado com o corpo, né? Com a funcionalidade do corpo, com a operação do corpo, no que se refere à sua expressão, né? Desde a sua movimentação, como também ao aspecto da respiração, né? A movimentação, né? E nesse sentido, aqui já vem um alerta muito importante para cada um de nós, a importância da movimentação integrada, né? Movimentação que dá agilidade, que dá flexibilidade, que ajuda a desenvolver o corpo na sua potencialidade. Então vamos estar atento, caro ouvinte, para esse aspecto importante do nosso corpo, né? Ganhar um ritmo, movimento, condicionamento físico e trabalhar também um aspecto da respiração. A respiração é outro aspecto que ele aborda, né? Aliado à fisioterapia, como um dos elementos também necessários dentro desta perspectiva da terapia integrativa. Outro aspecto aí relacionado à alma, dentro do esquema que Petzold desenvolve, ele coloca a psicoterapia. A psicoterapia é uma análise ativa, da prática narrativa, né? da prática narrativa, e aí que está voltada para essa questão da Gestalt terapia, né? A Gestalt terapia é uma terapia voltada para o aspecto comportamental, né? Para os modelos de funcionamento do ser humano, os padrões comportamentais que a pessoa vai desenvolvendo. Ele também associa neste aspecto a importância do psicodrama, né? Que está justamente aí, a pessoa vai desenvolvendo a partir de técnicas dramáticas ligadas ao teatro, às artes cênicas, vai desenvolvendo também suas habilidades, né? Vai canalizando a sua energia, a sua força e vai desenvolvendo esse aspecto importante na sua vida. Outro aspecto importante, né, ele vai colocar dentro deste aspecto da psicoterapia, né, que está aí relacionado ao aspecto do espírito, da alma, é o cuidado com a arte, né? A arte no que se refere a esta capacidade de expressão do espírito humano, na capacidade de produção, de geração de bens imateriais, esse patrimônio imaterial que é produzido pelo espírito humano, pela inteligência humana, né? Então, daqui a gente se deduz que é importante, dentro desta visão terapêutica, estar trabalhando os dons, né? As capacidades individuais que cada um tem, que cada um recebeu. Quer dizer, como eu posso estar desenvolvendo estas competências, estas minhas habilidades que são próprias do meu espírito, né? Que faz parte da minha alma, né? Então, o desenvolvimento dessas técnicas, né? Ou destas competências, habilidades ou dons, conforme você queira chamar, isso aí vai trazer um benefício para a sua vida, né? Para a sua alma, para o seu espírito. E este benefício que você consegue colher a partir daquilo que você desenvolve, a partir daquilo que você faz, digamos assim, um remédio para a sua alma, para o seu espírito. Isso faz bem, né? Você ter um retorno em relação àquilo que você desenvolve. Então, ele aborda esse aspecto interessante aí no esquema que ele desenvolve, né? Que eu tentei esquematizar aí no português, tentando ser fiel o máximo possível àquilo que ele desenvolveu em alemão. Outro aspecto que ele também aborda, né,
em relação ao corpo humano, a essência, né, o corpo na sua dimensão social, né, aí vem a terapia emergencial, né? A terapia emergencial é o caminho mediativo de reflexão, né, de contemplação, de imersão, de discussão dialógica do significado, né? Aí nesta dimensão entra também a mídia criativa, né? São elementos que ele vai colocando dentro desta terapia emergencial, Note Therapie, né? Ele chama em alemão. Bem, então a terapia emergencial, aquela terapia que acontece em uma situação de emergência, como o próprio nome já diz. Às vezes a pessoa não tem como lidar com certas questões aí que não consegue raciocinar, que a pessoa não consegue pensar rapidamente e encontrar um modo de agir numa situação repentina, né? Então aí é importante, né, seja numa situação de emergência, para quem está no nível de consciência, manter a calma, a tranquilidade, né, a serenidade em relação à sua própria vida, quer dizer, ter a capacidade de pensar sobre si mesmo, e isso é muito importante numa situação emergencial. Mas esses cuidados emergenciais aí às vezes dependem de outro, né, ou de outras pessoas, né, que tem que fazer intervenções aí em situações emergenciais. Às vezes essas pessoas têm poucas informações sobre a pessoa em questão, né? Então ela fica também numa situação difícil, mas ela tem que aprender a partir de um protocolo básico aquilo que ela tem que fazer numa situação emergencial, né? Então é uma situação difícil, mas que envolve também um aspecto da terapia integrativa, né? A terapia emergencial, né? Outro aspecto que o Hilarion Petzold coloca dentro desse contexto da terapia integrativa, ele vai colocar o contexto ecológico e contínuo, né, em relação ao ambiente, né, um ambiente onde a vida se desenvolve, onde a vida, digamos assim, ganha suas proporções próprias da natureza humana. Ele vai colocar a socioterapia, esta terapia de integração, de construção de redes, né? Esta terapia que envolve jogos, brincadeiras, né? O sociodrama. Aqui dentro da socioterapia ele inclui também a terapia familiar, né? A terapia familiar, né? A terapia de casal é muito importante, que a gente ressalta a importância do casal estar conversando, estar dialogando para superar as suas dificuldades, as suas opiniões divergentes e conflitantes, né? Como ajustar isso, né? Então, como fazer com que às vezes certas discussões fiquem no nível da ideia e não no nível do sentimento, né? Que a pessoa fique magoada, sentida por conta de certas discussões. Então é importante saber gerenciar isso no conflito ou nas relações interpessoais, até que ponto a discussão, o debate está no nível das ideias, até que ponto chega a ganhar a proporção que atinge, que machuca, que fere a outra pessoa. Então, como resolver isso? O diálogo, a conversa, né? Ter esta abertura com a pessoa para estar justamente conversando sobre esses pontos, esses aspectos importantes da vida e da convivência familiar, né? Para que se crie um clima tranquilo, né? Um clima sereno, um ambiente familiar saudável, né?
Então ele aborda aí a terapia familiar, grupos de autoajuda, outro aspecto que ele coloca dentro da socioterapia, grupos de autoajuda, pessoas que por afinidade encontram temas ou situações semelhantes e estas pessoas partilham, conversam, um fortalece o outro, e a pessoa, à medida que ela se dispõe a ouvir o outro, saber como é que o outro está, como foi que o outro viveu certa situação na sua vida, isso ajuda também a pessoa a se fortalecer, a encontrar uma forma própria de como ela pode também lidar com o seu problema, né? Então, às vezes o problema que cada um vive, embora tenha a sua semelhança, mas as estratégias, as maneiras como cada um enfrenta é muito diferente, porque cada um tem os seus recursos próprios, né? Seja a partir da sua estrutura psicológica, da sua estrutura emocional, a partir da sua estrutura de pensamento, seja a partir dos recursos externos que essa pessoa encontra no meio em que ela vive, as pessoas com as quais ela se relaciona. Então, são todos os recursos que ela pode estar utilizando para resolver o seu problema, né? Então, à medida que a pessoa traz estas informações, esses recursos internos que ela consegue partilhar no grupo, também os recursos internos que ela usa ou pretende usar, isso ajuda a outra pessoa a também se inspirar, né? A encontrar formas que às vezes ela pensava que não tinha, né? E a partir da escuta, da atenção à narrativa do outro, da conversa do outro, ela passa também a pensar sobre a sua vida e pode se predispor a procurar uma outra alternativa, né, que antes talvez ela não pensava que tivesse, mas ouvindo, escutando o outro, ela pode se predispor, né, uma maneira assim de indiretamente de estar se desenvolvendo. Então ele coloca dentro da socioterapia aí o trabalho de grupo, né, ajuda de grupo, né, grupo de ajuda, né, que pode estar sendo agregado dentro da terapia integrativa. Outro aspecto que ele coloca dentro de uma outra área, né, é a ecoterapia, né, a ecoterapia. Na ecoterapia ele vai colocar as intervenções nos níveis, em vários níveis, né, no nível micro, né, no nível aí meso, macro e mega, né? Então são esses níveis aí que ele coloca que é importante uma intervenção no que se refere à capacidade de modelar o ambiente, né? De estar desenvolvendo projetos nesta perspectiva da autoterapia que vai ajudar a pessoa a estar se restaurando, se refazendo com o meio. Se a gente recorda aí a passagem bíblica do paraíso perdido, né? E aqui dentro da ecoterapia, de uma certa forma, a pessoa interfere no meio para transformar o meio em que ela vive, seja no nível micro, meso, macro e mega, né? Ela vai, a partir da sua criatividade, a partir da sua imaginação, ela vai transformar o meio em que ela vive, vai ordenar o meio que ela vive, e acreditamos que dentro dessa perspectiva de restaurar o paraíso, né? Ou seja, criar um ambiente agradável em que ela se sinta bem, né? Seja sentir bem pela contemplação, né? da beleza, da elegância, da organização das coisas, do meio em que ela vive, seja pela organização prática, funcional, né? que a pessoa também extrai a partir do meio em que ela vive, né? Então são aspectos importantes, então,
que a gente deve estar levando em consideração. Então, dentro destas áreas, né, então ele coloca a terapia corporal, a psicoterapia, a terapia emergencial, a socioterapia e a ecoterapia, né? E colocando esses movimentos ou instrumentos básicos aí de observação. Cada aspecto desse aí tem um objetivo, né? Ele vai colocando aqui objetivo, né, dentro do processo terapêutico. Por exemplo, dentro da terapia corporal, em que os instrumentos aí, o instrumento utilizado é o movimento integrativo, a fisioterapia, né, a fisioterapia respiratória, a expressão corporal, enfim, tem como objetivo a corporalidade, né, integrada, né, trabalhar a corporalidade, né, a expressão corporal de forma integrada. A pessoa ela vai dominando o seu corpo, ela vai ganhando confiança nesse sentido, e sobriedade, sensibilidade, né, o desenvolvimento da resiliência, né, da graça, da alegria, da coerência de atitude interna e externa, né? São aspectos importantes dentro desta modalidade, né, que ele vai estar desenvolvendo a consciência corporal, né? Dentro desta consciência corporal, a pessoa vai desenvolvendo a sua coerência, né? A sua coerência na sua atitude interna e externa, né? Digamos, esse seria o principal objetivo dentro dessa terapia corporal, ganhar esta sensibilidade, trabalhando a resiliência dentro dessa coerência de atitude interna e externa, né? E já em relação à psicoterapia, né, que ele trabalha a questão da análise ativa, prática, da narrativa, comportamental, enfim, tendo como base o psicodrama, a psicoterapia intermediária, enfim, tem como objetivo trabalhar a emocionalidade, né, integrativa, né, trabalhar as emoções de forma integrada, e de forma que a pessoa vai ganhando confiança na sua autorregulação, né, na sua autorregulação, né, na sua força de vontade, na sua autorrealização, né, que ela ganha espontaneidade e criatividade, empatia, flexibilidade emocional e sofisticação, né? Então são aspectos importantes que ele aborda dentro da psicoterapia, né? E nesta perspectiva, aí já coloca para você ouvinte algumas questões importantes que você pode, né, fazer, que você pode estar atento à sua vida, trabalhando esta psicoterapia de forma integrada, né? O que você pode fazer para a sua autorregulação, né? Para gerenciar a sua própria vida, né? Gerenciar as suas ações, né? Como você trabalha em relação à sua força de vontade, à sua confiança, né? A sua espontaneidade, a sua criatividade, a sua empatia, como é a sua flexibilidade emocional, enfim, são aspectos importantes, né, que esses pesquisadores apresentam, que nos ajudam a refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria ação e procurar, de alguma forma, trabalhar certos aspectos na nossa vida. Dentro da terapia emergencial, né, que nós já colocamos aqui, ele vai colocar como objetivo, né, a existência integrada, né, a existência integrada, trabalhar o aspecto da existência, né, do ser, né, da dimensão da essência, né, do corpo, da corporidade, da alma, do espírito humano, né? Então essa existência integrada, ela passa, né, pela confiança
em relação ao sentido da vida, né? do propósito da vida, a significação da vida. E dentro desse propósito de significação ele coloca os valores, né? A significação está em vista dos valores, os valores importantes, né? Que constituem a base da nossa vida. Entre eles ele vai colocar que o amor, né, é uma parte importante da nossa vida, trabalhar a dimensão do amor, esse sentimento bonito, né, e nobre, este sentimento de doação, né, de entrega, de confiança, né, de respeito, enfim. Outro valor que ele coloca dentro desta perspectiva da existência integrada é a perspectiva da morte, né? A morte faz parte do processo da vida, é algo que não pode ser ignorado, né? Então é importante a pessoa ter esta capacidade de lidar com essas questões existenciais da sua vida, né? Como a pessoa lida com isso, né? Seja em relação à sua vida, seja em relação à vida do outro, né? Então a morte, a vida e a morte são aspectos que nos convidam, que nos levam a uma reflexão profunda, né? a um direcionamento das nossas ações, né? Outro valor que ele coloca dentro dessa perspectiva é a transcendência, né? A transcendência. A transcendência é essa capacidade de ir além, né? De transcender uma realidade específica, né? E procurar conhecer algo diferente, né? Isso é despertado pela fé, é despertado pela razão, quer dizer, esta busca que o ser humano tem em relação a outras coisas, né? Então, o aspecto da transcendência, né? E como é importante a pessoa trabalhar a transcendência na sua própria vida, né? Ver como sair de certas situações, né? Como transcender a certas situações de sofrimento, né? Certas situações de dor, certas situações de doença. Quer dizer, é importante transcender, saber que o que se vive não é eterno, né? É passageiro. Então, ter esta perspectiva além, transcender a esta realidade que a pessoa está vivendo. Mas não só nesses momentos difíceis que é importante a pessoa ter presente o aspecto da transcendência, mas ter presente também a transcendência nesta perspectiva escatológica, né? Ou seja, das realidades últimas, né? Do fim da vida. Estou transcendendo em que direção, eu estou caminhando em que rumo, né? Então, ter presente esse aspecto da transcendência, né? E o outro aspecto que ele vai colocar dentro da socioterapia como finalidade, como objetivo, são as referências sociais integradas, né? As referências sociais integradas. Quer dizer, como a pessoa pode, dentro do contexto social em que ela vive, que ela se relaciona com a diversidade de pessoas, de grupos, como ela pode estar integrando tudo isso na sua vida de uma forma tranquila, de uma forma serena, como ela pode estar se harmonizando com sua rede de relação social, né? Então, referências sociais integradas, ampliar as redes sociais confiáveis, outro aspecto que ele coloca dentro do seu esquema, né? A socioterapia, ela também tem como finalidade ampliar as redes sociais confiáveis. E aí vem um aspecto da amizade, né? Desenvolver esse sentimento de amizade, de confiança com as pessoas, né? É um aspecto muito importante. O aspecto da família, né? Outro aspecto que ele aborda no seu esquema, né? Trabalhar a família, como integrar a família, os elementos que compõem a família, as pessoas
e como a minha família interage com outras famílias, quer dizer, constrói esse tecido social nesta perspectiva da diversidade, né? Então, são questões relevantes, importantes, que nós temos que administrar, né? O aspecto da individualidade, mas o aspecto da sociabilidade, né? Da convivência social, da convivência comunitária, né? Nós precisamos desses dois espaços importantes na nossa vida. Precisamos do aspecto da individualidade, do recolhimento, do reabastecimento pessoal, mas precisamos também da convivência social, do estar junto, do estar com o outro, de partilhar a vida com o outro, de se enriquecer com o outro, criar relações sociais de confiança, relações de estabilidade. Então, esses são aspectos importantes dentro da socioterapia integrativa. E dentro da ecoterapia, né, nós vimos aqui as intervenções em vários níveis, né, no nível micro, meso, macro e mega, né, no que se refere à modelagem, a esse desejo de restaurar, de organizar o meio em que a pessoa vive, né? Então ele vai colocar como objetivo, né, as referências ecológicas integradas, né, atividades ecológicas integradas. Aqui ele não aborda, mas aqui a gente deduz que, por exemplo, atividades aí voltadas para a natureza, o meio ambiente, né, passeios, né, onde a pessoa tem a oportunidade de interagir com as plantas, com os animais, com a água, né, e ela se conecta com o meio, né, e ela tira um benefício, uma satisfação, né. Então a pessoa que vai fazer a sua caminhada, que vai andar de bicicleta, enfim, que vai fazer o seu acampamento, mas com o objetivo, né, com o objetivo de se integrar ao meio, de extrair do meio as vivências, as imagens necessárias para a sua vida, né, para se enriquecer. Porque você pode ir, por exemplo, para o rio com várias finalidades, né? Você pode ir para o rio simplesmente para banhar, né, tomar o seu banho, mergulhar, nadar, você pode ir para pescar, você pode, enfim. Aqui nós, dentro desta atividade, dentro dessa organização da ecoterapia, você vai com a finalidade já direcionada, com o objetivo já claro, tentando extrair do meio, né, do recurso natural ou do meio em que você está, alguns benefícios para a sua vida, né, a partir do desenvolvimento dessa consciência ecológica, né. São aspectos importantes que nos ajudam assim a refletir sobre a nossa própria vida, né. São aspectos essenciais, né? Então, para você, caro ouvinte, que está aí nos acompanhando através da Rádio Boa Notícia FM, através do canal Saúde Mental e Resiliência, aproveito aqui para pedir que você que ainda não se inscreveu no canal, ou que está acompanhando a nossa programação, mas não se inscreveu, na estatística tem mais de 30% das pessoas que acompanham a nossa programação, mas ainda não se inscreveram. Então é muito simples, né? Se você está ouvindo aí pela rádio, abra aí o seu aparelho celular, o seu computador. Então vá lá no programa Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, aí você se inscreve aí e assim vai estar contribuindo com o nosso canal, com o nosso trabalho, de estar sempre pesquisando, trazendo novidades dentro desta perspectiva da saúde mental e da resiliência. Se aperta aí no sinozinho que tem no canal para que você fique notificado das novas publicações que entram no canal, né? Então estamos fazendo aí também
uma nova experiência, entrevistando algumas pessoas, trazendo aí a colaboração de alguns profissionais. Já entrevistei aí 2 pessoas, né, que deram aí o psicólogo Péricles, né, que trabalha aí na área também da psicologia, o psicólogo Padre João Filho Gomes. Tem outras pessoas aí que estamos planejando também entrevistar, para que você possa ter o conhecimento do trabalho destas pessoas que procuram, do ponto de vista da saúde mental, ajudar as pessoas, né? Fazer um bem à alma, ao espírito humano. E como a minha perspectiva de trabalho é uma perspectiva integrativa, né? Eu gosto muito das terapias integrativas, porque acredito que a resposta para certos problemas existenciais, psicológicos, emocionais e sociais não se encontra apenas em uma área de conhecimento. É importante esse trabalho interdisciplinar, a colaboração de vários profissionais, pessoas que se dedicam em áreas específicas, podem aprofundar certos aspectos diferente de outras pessoas. Então, à medida que a gente tem esta oportunidade de estar agregando, de estar integrando estas informações, esses conhecimentos, acreditamos que isso só vem a enriquecer mais ainda você, telespectador, você ouvinte, né, que nos acompanha aqui através da Rádio Boa Notícia FM, através do canal. Então, a gente vai estar aí procurando trazer pessoas, né, para enriquecer esse momento de reflexão em relação à saúde mental, em relação à resiliência. É isso aí, se inscreva aí no canal, faça o seu comentário, dê sugestões também de temas para a nossa reflexão, e quero aproveitar aqui e agradecer as pessoas que têm nos apoiado nesse sentido, com os comentários aí no canal. Quero agradecer as pessoas que às vezes não escrevem, não sabem como colocar o seu comentário aí no canal, mas que falam pessoalmente, né, que agradecem o nosso programa, pessoas que ficam sintonizadas. Inclusive tem pessoas que esse programa aqui ele repassa à meia-noite, né? Tem pessoas que à noite, aí 12 horas da noite, né, ouvem aqui o nosso programa, né? Então espero que este programa traga algum benefício para a sua saúde, para o seu bem-estar, né? Então toda terça e toda quinta-feira estamos aqui na Rádio Boa Notícia FM, trazendo sempre informações nesse sentido. Nós vamos aí estar trazendo mais informações a respeito das terapias integrativas, né? Tenho aprofundado nesse sentido, e sobre esse pensador Hilarion Petzold, né? Ele escreveu 3 volumes, né, bastante volumosos, em relação à sua metodologia terapêutica. Esse material está em alemão, né? Então a gente vai estar traduzindo, trazendo alguns elementos aí básicos para a nossa reflexão, né? Ele desenvolveu 3 volumes assim, que ao meu ver é essencial. Nesse primeiro volume, de onde eu estou extraindo esta reflexão de hoje, é o volume 1, né, chamado Filosofia Clínica, né, Klinische Philosophie, né. O título do livro dele é Integrative Therapie, Modell, Theorien und Methoden einen schlussübergreifenden Psychotherapie, né. Esse é o título em alemão, né? Terapia integrada, modelo, teoria, método e termos básicos da psicoterapia, né? E nesse volume ele denominou de filosofia clínica. É
É uma metodologia diferente da filosofia clínica organizada pelo filósofo clínico brasileiro, gaúcho, professor Lúcio Pachter, né, de Porto Alegre, onde tem um instituto, né, que também se inspirou nos escritos desse pensador alemão, né, mas são metodologias diferentes de trabalho, né, mas são complementares e interessante. Eu tive a oportunidade de estudar com o professor Lúcio Pachter, com a filosofia clínica, a metodologia que ele desenvolveu muito interessante, e tive esta oportunidade também de me aproximar da filosofia clínica de Hilarion Petzold, né? Então, da sua obra vasta e intensa, onde ele também tem instituto lá na Alemanha que desenvolve trabalhos nesta linha da psicoterapia integrativa. É isso aí, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. É sempre uma alegria, uma satisfação estar com vocês, refletindo. São tantas pessoas que pedem, às vezes, para que a gente dê um alô, né? Então, aproveito agora para mandar um alô especial, né, para as pessoas que nos acompanham aí na zona rural, né, na zona urbana. Não vou citar nomes aqui porque a gente acaba às vezes deixando em certas localidades, a gente conhece umas pessoas, também tem outras, né, enfim, e às vezes alguém fica com ciúme, né? Então, mas quero deixar a você, caro ouvinte, né, que está nos acompanhando, seja aí na zona urbana, seja na zona rural, seja no seu automóvel, uma noite especial, que o seu destino, que a sua busca se realize, que o Senhor que ilumina, que governa, que rege a nossa vida, seja o nosso gestor, né? Seja aquele que esteja no comando da nossa vida. Nós estamos chegando ao final aqui da nossa programação sobre saúde mental e resiliência. Hoje conversamos aqui sobre terapia integrativa, posições antropológicas e terapêuticas básicas a partir de um esquema desenvolvido por Hilarion Petzold, onde ele trabalha o corpo humano tendo presente a alma, o espírito, a essência do ser na sua dimensão também social, que ele vai relacionar com a terapia corporal, psicoterapia, terapia emergencial, socioterapia e ecoterapia. Estas terapias têm como instrumentos básicos, nós já delineamos aqui, vamos estar colocando lá no canal disponível para que, se você quer aprofundar um pouco mais, é uma tradução livre, né, que eu procurei traduzir do original, né, para tentar trazer essas informações aqui para vocês. Então, fiquem todos com Deus, tenham uma noite agradável, você que está aí nos ouvindo nesse momento, à noite, e as pessoas que irão ouvir também durante o dia, né, através do canal Saúde Mental e Resiliência. Tenham um dia agradável, um dia abençoado, e até o nosso próximo encontro, nosso próximo bate-papo, com a graça de Deus.